espaço, a Terra parece um paraíso de paz, um lugar onde existe água e vida. Mas chegue mais perto e você entrará em um mundo onde criaturas mortais espreitam nos becos e onde plantas com aparência inocente preparam armadilhas letais. Na realidade, nosso belo lar abriga assassinos que têm sede por carne. Conheça os assassinos disfarçados do planeta Terra. Todos eles feitos para matar. A lei da sobrevivência. Disfarces fatais. Faça uma viagem de foguete e você vai ver que a Terra é um mundo azul esverdeado. A água cobre 70% da superfície do planeta, mas por baixo da beleza superficial de nosso planeta escondem-se animais assassinos. No Atlântico Norte existe um dos maiores habitats intactos do planeta, o Mar de Sargassos. Aqui é o lar de um dos carnívoros com a aparência mais improvável do mundo. Ele parece um saco plástico à deriva no oceano. É o manowar português, Physalia physalus. Ele não é um animal apenas, é uma colônia de reprodução. O sino flutuante é um guarda-chuva que cobre uma cidade marinha de milhares de criaturas vivas. Assim como os membros de uma colônia de formigas, todos eles trabalham juntos, como células em um único corpo. Note esse conglomerado no centro. São indivíduos cujo único papel é se reproduzir. Olhe com um pouco mais de atenção e você poderá ver animais de contato como cordões de pérolas. Depois há os assassinos da colônia. Um conjunto em espiral de tentáculos com ferrões. Eles se estiram a partir das várias linhas flutuantes com a aparência de linhas de pesca. Cada um deles tem até 30 metros de comprimento e é capaz de agarrar a presa e envolvê-la com células urticantes chamadas nematocistos. Olhe mais de perto e verá agrupamentos dessas células urticantes aqui. Em cada tentáculo há milhares de nematocistos. Esse é o arsenal mortal do manowar. Cada nematocisto tem a forma de um minúsculo arpão, preparado para injetar farpas com veneno na carne da vítima infeliz. Quando um peixe ou um humano entra em contato com os tentáculos do manowar, ele dispara um ataque massivo com os arpões. Na ponta dos arpões existe um veneno tão potente que o manowar é perigoso até para seres humanos. Lutar só piora as coisas, pois dessa maneira os tentáculos se enrolam mais ao redor do corpo do peixe. Depois que o peixe morre, os tentáculos com ferrões se contraem para trazer a presa até células especializadas para digestão, abaixo da plataforma flutuante do manowar. Estas células quebram, digerem e distribuem nutrientes do corpo do peixe para todos os outros membros da colônia do manowar. Mas nem todos os peixes são vulneráveis ao veneno do manowar. Este peixe comensal, também conhecido como Nomeus gronovi, consegue viver entre os tentáculos do manowar. Ele se protege dos ferrões com uma camada de muco que cobre seu corpo. Para este peixe, o manowar é uma fortaleza, um lar que o protege de seus predadores e, para o manowar, ele não representa ameaça. Essa criatura, porém, é bem diferente. Conheça a lesma Glaucus atlanticus, um primo bizarro das lesmas que existem no quintal de nossa casa. Essa criatura disfarçada passa a vida toda pendurada de cabeça para baixo na superfície da água, boiando apoiado em uma bolha de ar dentro de seu estômago. Porém, o mais surpreendente é que a Glaucus atlanticus se alimenta dos membros com ferrões mortais da colônia do manowar. Ela come os membros de contato e os de estômago, mas enquanto está se alimentando das células urticantes, a Glaucus atlanticus guarda um truque em sua pegajosa manga. Ela as armazena dentro de seu próprio corpo e ali elas ficam prontas para serem disparadas contra qualquer possível inimigo. Mas nem todos os encontros exigem violência. O Mar de Sargassos é vasto, porém, mesmo assim, ocasionalmente a Glaucus atlanticus tem que procurar membros de sua própria espécie para acasalar.
A Glaucus atlânticos é o que chamamos de hermafrodita. Elas são tanto macho quanto fêmea ao mesmo tempo. Portanto, quando acasalam, os dois indivíduos transferem esperma. Mais tarde, elas soltam os ovos pelas laterais. Isso pode ser visto claramente neste indivíduo, uma nova geração de lesmas marinhas predadoras. Esta criatura é conhecida como água-viva, Porpita porpita. Da mesma maneira que o man-o-war português, ela não é um único animal, mas sim uma colônia de tentáculos urticantes sustentadas por uma plataforma flutuante. Ela parece representar um lanchinho apetitoso para Glaucus atlânticos. Assim como quando se alimenta do man-o-war de alguma maneira, o intestino da Glaucus atlânticos é capaz de distinguir as células urticantes do resto da vítima e armazená-las como um todo, de modo que fiquem guardadas para uso posterior. Porém, mesmo lesmas assassinas precisam tomar muito cuidado com os predadores. Conheço um caramujo que foi feito para matar. O Gastropoda gentinide alcançou uma solução inovadora para a vida no oceano. Ele vive pendurado em um monte de bolhas bem abaixo da superfície da água. Olhe de perto para a boca dele. Você verá que o Gastropoda gentinide parece estar armado com fileiras de dentes com aparência de vidro. Ele continua a consumir a Glaucus atlânticos, ignorando, ou talvez imune às células urticantes, os nematocistos. No mar dos sargassos, o Gastropoda gentinide é um predador supremo, feito para matar. Mas vamos esquecer os predadores. Uma das maiores ameaças aos animais à deriva nas correntes e ventos dos oceanos certamente vem das tempestades tropicais. Quando o clima muda, todos esses minúsculos animais passam a ter pouco controle sobre seu destino. E onde terra e mar se encontram, a morte espera. O português espreita nas praias tropicais. Flutuando à mercê das correntes oceânicas e ventos, ele tem pouco controle sobre o local para onde é levado. Estas são as Bermudas, um grupo de mais de 120 ilhas no Mar dos Sargassos, no Oceano Atlântico Oeste. Como as correntes empurram para o norte, algumas criaturas inevitavelmente ficarão encalhadas nas praias desse paraíso tropical. Muitos man-o-war logo estarão espalhados nessas areias, juntos com esqueletos de outros animais estranhos que morrem nessas praias. Mas a vida deles não foi em vão, pois eles são uma ligação essencial de nutrientes entre a terra e o mar. Os primeiros a chegar para o banquete são as aves como o maçarico solitário, Arenaris colopacide. Ter esta visão de cima ajuda a localizar o jantar de uma boa distância. Os caranguejos vêm logo depois. Um caranguejo da areia escava a areia próxima à água à procura de corpos de animais que ficaram à deriva no mar. Depois que é trazido para a praia, o man-o-war português não tem nenhuma chance de escapar. O corpo dele se contorce no calor escaldante e a colônia logo morrerá. O caranguejo da areia se move em direção ao banquete. Enquanto o caranguejo da areia procura alimento na praia, outro caranguejo se concentra em subir nas rochas. Este é o caranguejo Percnon gibesi. Ele evoluiu para procurar alimento no meio das rochas da praia, perto de onde as ondas quebram. Seu corpo achatado permite que se abrigue em fendas apertadas nas rochas, e a julgar por essas imagens, isso pode evitar que o caranguejo seja levado pelas ondas. À medida que o animal flutuante seca ao sol, o corpo dele se contorce. No mar, esta contorção permitiria que a plataforma flutuante tocasse a água, mantendo o animal fresco e úmido. Mas nas pedras, isso só piora as coisas. Os caranguejos geralmente procuram por algas, usando a ponta das garras em forma de colher para retirá-las das rochas. O
corpo do Manowar é um verdadeiro banquete. Mais acima na praia, o caranguejo do mangue, ou uçá, procura brotos de arbustos e grama na areia seca. Descendente do caranguejo aquático, esse caranguejo terrestre precisa retornar ao mar para botar ovos, dos quais sairão larvas feitas para matar. O macho corteja a fêmea ativamente, estabelecendo territórios de maneira atrevida, o mais próximo possível de onde a água chega. Com as grandes patas da frente, ele facilmente faz buracos na areia. À medida que chegam mais e mais caranguejos, a competição por espaço fica difícil. Os recém-chegados precisam ter cuidado para não invadir o território do rival. Quando a noite cai, a fêmea do caranguejo marcha para o mar em direção à parte rasa, onde ela porá os ovos. A fêmea está carregando ovos que serão fertilizados dentro do seu próprio corpo. E o que acontece em seguida é surpreendente. O caranguejo do mangue fêmea carrega os ovos abaixo do corpo e solta-os no mar, onde eles chocam e são carregados para águas mais profundas. À medida que as larvas se desenvolvem, as correntes as levam para bem longe, antes de surgirem como jovens caranguejos adultos em outras praias ou talvez nessa mesma, às vezes em grande número. Quando os jovens caranguejos voltam, pode parecer uma invasão. Dê uma boa olhada na superfície do mar. Você vai ver que ela está coberta com a pele da casca dos ovos dos caranguejos. Abaixo da superfície, as larvas de caranguejos entraram em um mundo que nós raramente vemos. Estamos prestes a entrar no plâncton. É uma comunidade de minúsculos organismos vivos, alimento básico dos oceanos. O mundo do plâncton está repleto de criaturas microscópicas feitas para matar. Conheça a Copilia quadrata. Essa minúscula assassina come bactérias e outros organismos unicelulares. Aqui podemos ver claramente as lentes gigantes de seus olhos. Como muitos caçadores primitivos dos mares, supõe-se que a Copilia quadrata use seus olhos simples para detectar a luz. Uma criatura do plâncton feita para seguir sua presa. Algumas criaturas começam a vida como ovos e larvas no plâncton, enquanto outras passam a vida inteira nesse ambiente. Fazendo lembrar uma alfineteira em miniatura, essa criatura usa seus tentáculos grudentos para pegar larvas de caranguejo e outras presas menores. Estas são as esporas de corais. Um dia, elas poderão retornar à praia para começar um novo Recife. Muitas criaturas do plâncton só visitam as ricas águas da superfície à noite, percorrendo uma jornada de 300 metros ou mais entre o anoitecer e o amanhecer. Nesta imagem, fica claro que o plâncton abriga muitos predadores e que é um lugar onde os carnívoros se apresentam em várias formas e tamanhos. Alguns, como esses ctenóferos e cnidários, permaneceram imutáveis por centenas de milhões de anos. A vida no plâncton pode ser fértil, muito embora algumas criaturas, como essas copepodas, sejam tão pequenas que poderiam até passar pelo buraco de uma agulha. O Mar dos Sargassos é um dos maiores habitats intactos do mundo e recebeu esse nome por causa dessa planta. Este é o sargasso, um tipo de alga marinha flutuante, também conhecida como pleuston. Peixes e pequenas lulas encontram abrigo nessas plantas.
Essas algas ficam boiando na superfície, sustentadas por plataformas cheias de gás. Elas são extremamente importantes para a rede de vida no mar dos sargassos. Até criaturas que pegam carona nessas plantas têm outras criaturas viajando nelas também. Dê uma boa olhada. Você verá cracas vivendo nas conchas de cracas maiores e observando as mesmas vítimas. As próprias cracas vão se fixar a quase qualquer objeto que flutue. Elas estendem as patas emplumadas. Minúsculas cerdas nas pernas são usadas para separar partículas de alimentos como essa água-viva por pita e levá-las em direção à boca no centro de sua concha dura. Uma minhoca com cerdas vive ao longo das conchas das cracas, dividindo o mesmo alimento. Muitas criaturas se camuflam para viver entre as algas, como este signatus pelágicos e este camarão Natantia decapoda. Os caranguejos evoluíram para nadar em mar aberto, no caso de perderem o equilíbrio. Provavelmente não há criaturas aqui que comam o sargaço. Supõe-se que ele sirva meramente como abrigo e lar. Pense um momento. Nenhum marinheiro náufrago comeria seu próprio bote salva-vidas. Comeria? O mar dos sargassos também é o lar de um mestre do disfarce, o peixe-sapo ou peixe do sargaço. Olhe essas barbatanas. Elas agem como pés, de modo que o peixe pode caminhar sobre as algas. Mas mesmo o mestre da camuflagem não pode baixar a guarda. Sempre há peixes maiores à procura de uma refeição. O peixe-sapo é canibal. Ele fica feliz em comer filhotes de sua própria espécie. Outro peixe usa o sargaço como abrigo para seus ovos. Esses peixes voadores usam as algas como berçário. As larvas desse peixe são literalmente amarradas ao sargaço por cabelos parecidos com seda. Depois que nasce, o peixe-sapo escorrega através de fios emaranhados e vai para mar aberto. A superfície de vegetação do sargaço forma uma base bem-vinda para uma comunidade inteira de vida em miniatura. O que parece uma cultura de fungos, na verdade, é uma colônia de criaturas chamadas briozoa, ou animais do musgo. Eles estendem os tentáculos de esqueletos com aparência de conchas duras para filtrar a água, tentando capturar o plâncton. Os tentáculos são cobertos com pelinhos parecidos com petes, chamados cílios, e que levam a vítima em direção à boca no centro de cada minúscula concha. Quando a vegetação do sargaço flutua na praia, significa a morte de um briozoa. A alga apodrece para deixar apenas o esqueleto para trás. Esta anêmona do mar parece fazer uma torre sobre a briozoa quando está filtrando a água para procurar plâncton como esses copepodos. As anêmonas também pegarão presas maiores como esse filhote de peixe voador. Mesmo no mundo dos que nasceram para matar, existem os predadores dos predadores. Esta minúscula lesma do mar é uma assassina formidável. Observe-a trocar de papel com a anêmona. Aqui há caranguejos que se alimentam de briozoa.
Conhecidos como planes minutes, o corpo deles varia na cor para ajudá-los a se esconder em diferentes regiões dessa vegetação marinha, claro nas bordas e escuro no centro. Outros assassinos são tão pequenos que nem precisam se esconder. Suas vítimas não os veem, mas o que é pequeno pode ser mortal. Esse microscópico animal usa células urticantes para matar suas vítimas. Quando a vítima está passando, ele lança uma descarga de flechas mortais. A ponta dessas células urticantes tem farpas para evitar que a vítima escape enquanto o veneno faz efeito. Mas permanecer no mesmo lugar pode ser um problema quando se trata de colonizar novas áreas do sargaço. Esta minúscula criatura descobriu uma maneira de superar isso. Quando ela alcança um certo tamanho, estruturas parecidas com botões aparecem nas laterais. Esses botões são larvas que nadam livres, lembrando pequenas águas-vivas. Chamados de hidromedusas, esses botões flutuarão pelo oceano, criando uma nova geração. Mas nem todos conseguirão. O mar de sargassos é um ciclo infinito de vida e morte, e os predadores podem ser encontrados em quase todos os lugares. Juntas, as criaturas do mar de sargassos formam uma comunidade muito complexa. Muitos membros dessa comunidade são assassinos, mas em outras partes do mundo, a própria vegetação se tornou assassina. Se você acha que os animais detêm um monopólio de ingestão de carne, prepare-se para conhecer plantas com apetite por carne e sangue. Assim como os animais, as plantas são seres vivos e isso significa que elas precisam se alimentar. Mas ao passo que os animais se movem à procura de alimento, as plantas têm raízes que aprendem a um lugar. Por isso, algumas desenvolveram meios terríveis para pegar suas vítimas. Mesmo as flores mais inocentes podem ser assassinas mortais. Plantas comedoras de homens existem apenas na ficção, mas essa ficção é baseada em fatos. Em algumas ilhas do Mediterrâneo, como por exemplo a Sardenha, pode ser encontrada uma planta chamada Arum Lili, Helicodíceros muscívoros. Ela aperfeiçoou a arte de pegar insetos, tirando vantagem da necessidade que eles têm de se reproduzir. As moscas Calliphoridae normalmente põem seus ovos em corpos mortos. As larvas desses insetos são essenciais para a decomposição da carne e nessas ilhas do Mediterrâneo não faltam cadáveres. As gaivotas vêm aqui para se reproduzir na primavera. Elas são aves descuidadas e a ilha logo fica repleta de filhotes mortos, ovos e outros tipos de lixo. É um paraíso para as moscas Calliphoridae. A Helicodíceros muscívoros programa o desabrochar de suas flores para coincidir com a estação de reprodução das gaivotas. Cada planta produz até 3 flores do tamanho de um prato. O botão dessa flor forma uma plataforma horizontal que tem a mesma aparência e odor de um cadáver em decomposição. A Calliphoridae, principalmente a fêmea grávida, pousa nessas flores em busca de um lugar para botar ovos. Quando a mosca pousa em um cadáver de verdade, ela primeiro precisa encontrar uma abertura, talvez uma cavidade ocular ou boca por onde as larvas recém-nascidas possam entrar no corpo. Então, as moscas pousam nas flores também procurando por uma entrada escura e úmida. A flor tira vantagem desse comportamento para guiar as moscas para uma parte mais funda dentro do seu corpo. Os padrões escuros, a densidade dos pelos, a direção na qual eles apontam e a concentração de odor, tudo isso guia as moscas cada vez mais para dentro. Agindo como se estivessem em uma carcaça de verdade, as moscas entram na câmara escura da flor. Uma vez lá dentro, pelos bloqueiam o pescoço da flor, evitando que as moscas escapem. Esta câmara contém flores masculinas ainda não maduras. Abaixo delas, há flores femininas maduras, receptivas ao pólen trazido no corpo de algumas das moscas. Esta câmara é uma cópia tão real de carne em decomposição que algumas moscas até botam os ovos dentro dela. Alguns desses ovos até podem chocar, mas os filhotes estão fadados a morrer de fome. Porém, os adultos são mantidos vivos com o néctar das flores femininas. Cerca de um dia depois que as moscas entraram na câmara, as flores fêmeas deixam de ser receptivas ao pólen. Isso evita que elas sejam fertilizadas por suas próprias flores. Está na hora de as flores masculinas soltarem o pólen que está nelas, pulverizando as moscas com ele.
Os pelos com a aparência de barrinhas que estavam bloqueando o pescoço da flor agora murcham e, embora muitas moscas morram por causa da superlotação, estas prisioneiras sobreviveram e escalam a flor livremente. Grogues e amarelas por causa do pólen, algumas moscas, desesperadas para botar ovos, encontram seu caminho dentro da câmara da flor de outra planta, polinizando-a durante esse processo. A Helicodíceros mucívoros pega insetos para ajudá-la na sua polinização. Apenas algumas moscas morrem no processo, mesmo assim por acidente. Porém, existe uma flor que é mais eficiente na morte de seus prisioneiros. A nenúfaro azul, Ninfea capense sul-africana, parece ser uma flor normal, atraindo insetos como essa mosca para se alimentar de néctar. Até agora, nada de diferente nessa inocente flor. Mas olhe mais de perto. Tem uma coisa muito ameaçadora acontecendo. Analisemos esta flor. No primeiro dia, ela parece uma flor comum, pétalas ao redor de uma piscina de néctar para atrair insetos como essa mosca. Mas olhe de novo, é um truque. O que parece uma fonte fácil de alimento, na realidade, é uma armadilha mortal. Mas por que matar um possível polinizador? Porque é provável que uma das moscas que estejam morrendo já tenha visitado outra dessas flores. O pólen desce do corpo morto da mosca para antenas masculinas na câmara de fertilização da flor logo abaixo. Atraindo moscas com a promessa de alimento, a planta maximiza suas chances de receber pólen de uma flor diferente de sua própria espécie. Chega o segundo dia. A planta selará sua câmara de fertilização e outras moscas poderão visitá-la em segurança. Mas alimento em forma de isca não é prometido só pelas flores. Talvez uma das plantas carnívoras mais incomuns seja a bolsa de pastor, Capsella bursa pastores. Nesse caso, as carnívoras são as sementes. Elas secretam toxinas de um odor adocicado que atraem animais que vivem na terra, grudando neles como se fossem cola, matando-os e possivelmente digerindo o corpo deles em busca de nutrientes. Uma semente que pode matar realmente é uma coisa muito estranha, mas ela mata por uma razão. Digerindo sua vítima, supõe-se que a semente seja provida com uma rica fonte de nutrientes que a ajudarão a germinar com sucesso. As sementes da bolsa de pastor devem ser os carnívoros mais improváveis da natureza. Geralmente, são os animais que se alimentam de plantas, e embora a maioria delas não queira instigar uma luta, algumas querem. Algumas plantas têm toxinas nas folhas para dissuadir possíveis predadores. Outras tiram suas folhas do caminho, escondendo-as o melhor que podem. E outras estabelecem relacionamentos com animais como a acácia e a formiga. A planta fornece um lar para a formiga dentro de seus espinhos ocos. Devolvendo o favor, as formigas removem animais que poderiam atacar o corpo da planta. Outras desenvolveram folhas grudentas para afastar possíveis predadores. As folhas podem fazer a boca de herbívoros grudar ou prender insetos menores. Uma planta parecida cresce na região do Cabo, na África do Sul. O nome dela é Horridula horridulácea dentati ou Horridulácea gorgonias. Os açúcares são secretados dos pelos em todo o corpo da planta para prender e matar predadores. A horídula usa isso para defesa. Ela não recebe nenhum nutriente de suas vítimas. Mesmo assim, ela é verdadeiramente uma planta feita para matar. Como sempre acontece na natureza, alguns animais encontram um meio de explorar a situação. Eles vivem entre os pelos pegajosos da Horridulácea dentati, vasculhando o local à procura das vítimas dessa planta. E a planta pode muito bem se beneficiar disso, devolvendo o favor de uma refeição de graça. Ela pode absorver o lixo nutritivo excretado por esses insetos. Matar
matar é uma coisa, mas e se as plantas trocarem de papel com os animais? E se elas puderem comer seus atacantes? Estamos para conhecer plantas que comem carne, com toda certeza, um dos carnívoros mais improváveis do planeta. Essas plantas são chamadas de pinguícula e demonstram que folhas grudentas não são usadas só para a defesa. Da mesma maneira que as Rhoriduláceas dentati, as folhas dessa planta são cobertas com açúcares grudentos para pegar pequenos insetos. Mas essa similaridade termina por aqui. A pinguícula também secreta enzimas que decompõem o corpo de suas vítimas, assim a planta pode absorver nutrientes. A rainha das armadilhas pegajosas é a Droseraceae. Existem mais de 100 dessas espécies no mundo todo. Os brotos grudentos dessa planta não oferecem escapatória a um animal que se arrisca a passar por cima delas. Elas não possuem glândulas de néctar, mas os pingos de cola parecem néctar para uma presa distraída. Essas glândulas não secretam só a cola, mas também ácidos e enzimas para dissolver e digerir a carne das vítimas. Porém, o processo é um pouco mais complicado do que nas pinguículas. Em resposta ao contato com uma vítima, um sinal é mandado através do caule, que sustenta os brotos pegajosos, conhecidos como tentáculos, até a parte mais larga da folha. Este sinal ativa mais tentáculos, que geralmente tornam a vítima indefesa. Enquanto criaturas muito grandes conseguem se livrar, para a maioria lutar só piora as coisas, pois o corpo delas entra em contato com mais cola. Depois, a planta passa por um breve período de crescimento ao longo de um dos lados da folha, fazendo-a se dobrar sobre a vítima, embrulhando-a. Esse processo pode levar alguns minutos ou alguns dias e se vê mais facilmente em intervalos regulares de tempo. A dobradura da folha não só maximiza o contato entre a folha e a presa para a digestão, mas também permite que a folha haja como um guarda-chuva, evitando que a chuva leve embora seu precioso alimento. Depois que a digestão acaba, o processo de crescimento é repetido ao longo do outro lado da folha. Dessa maneira, a folha volta à sua posição anterior e a armadilha está montada novamente. Como há um limite para o crescimento total de qualquer folha, o processo de dobrar só pode ser repetido 3 vezes. Como resultado, a Droseraceae precisa ser econômica. A dobradura de suas folhas geralmente é ativada apenas pelas vítimas maiores e não começa antes que a vítima esteja totalmente segura. Os mosquitos emergem das águas do lar pantanoso da Droseraceae. Mal sabem eles que estão em um campo minado de plantas assassinas. Eles serão presas fáceis. A primeira refeição dessa planta também será a última do mosquito. Quase todas as plantas carnívoras têm uma coisa em comum. Elas crescem em condições onde os nutrientes são escassos. Elas precisam ser muito eficientes em outros aspectos, pegando e consumindo animais. Algumas delas se tornaram tão boas nisso que acabam quase que se comportando como um animal. Esta é uma delas, a Aldrovanda vesiculosa. Ela cresce abaixo da superfície da água, entre os caules de juncos, bambus e plantas similares. Como muitas plantas flutuantes, esta também não tem raiz. Portanto, ela precisa ganhar sua sustentação de fontes incomuns e evoluiu para capturar pequenas presas aquáticas como essa anomopoda. As anomopodas são comuns, dá até para ver os filhotes dentro do corpo delas. Elas podem fornecer uma abundante fonte de alimento para a planta. Existem pequenos pelos ativadores nas bordas da armadilha. Em plantas mais jovens, apenas um toque em um único pelo é suficiente para preparar a armadilha, enquanto que em plantas mais velhas e menos temperamentais, sejam exigidos repetidos estímulos. Primeiramente, os 2 lóbulos da armadilha se fecham de modo que os dentes fiquem travados juntos. A seguir, os lóbulos formam um selo e toda a água que está na parte de dentro é expelida.
Em seguida, glândulas digestivas especializadas secretam o ácido para decompor a vítima. Essas mesmas glândulas também absorvem nutrientes. Outra planta aquática criou uma notável armadilha como esta. As flores amarelas na superfície desse lago não permitem que se levante a suspeita de que há um predador abaixo. Essa é uma utriculária. E a armadilha dela assustaria até a mais difícil das vítimas. Como a Aldrovanda vesiculosa, ela não tem raízes, portanto precisa obter alimento por outros meios. Embora menores que uma cabeça de alfinete, essas minúsculas bolhas podem estar entre as armadilhas mais sofisticadas de qualquer planta carnívora. Cada uma delas contém um espaço vazio por dentro. Acima da entrada da armadilha fica uma porta articulada e em direção ao fundo ficam pequenas cerdas que formam o mecanismo de gatilho. Quando essas cerdas são tocadas, o ar é expelido e a água e a vítima são sugadas para dentro. Podemos ver as bolhas incharem enquanto o ar é expulso e a vítima se torna uma prisioneira. Assim como acontece com a Aldrovanda vesiculosa, o prisioneiro em seguida é digerido. A bolha é adaptada para pegar minúsculas criaturas aquáticas como pulgas d'água e larvas de mosquito. Muito embora a larva de mosquito seja grande demais para caber na armadilha, o corpo dela será digerido em estágios. Muitas plantas carnívoras usam suas folhas para pegar uma vítima através de meios passivos. Podemos ter uma ideia de como esse comportamento pode ter evoluído a partir dos estudos sobre a Dipsacus. Para evitar que insetos subam e comam seu caule, ela desenvolveu armadilhas aquáticas em folhas em forma de balde especialmente desenhadas. Mas embora a Dipsacus tenha sido feita para matar, ela não tira nenhum nutriente de suas vítimas. Mesmo assim, esta planta deu um grande passo para se transformar em uma devoradora de carne. E se for dado o tempo necessário, ela poderá muito bem fazer a transição. Outro grupo de plantas também pode usar a água como uma armadilha para insetos. Muitas bromélias vivem em regiões áridas ou no alto de ramos de árvores em florestas tropicais. Nas duas circunstâncias, elas pegam e retêm a água em um arranjo de folhas com aparência de funil. A água pode, por sua vez, agir como uma armadilha acidental para insetos. Olhe bem de perto. Algumas bromélias têm a superfície das folhas encerada para ajudar na conservação da água. E isso pode tornar essas folhas muito escorregadias para uma possível presa. Embora não possam digerir a presa, suas folhas absorvem nutrientes da decomposição. Um projeto parecido de armadilha foi levado ao extremo pela Nepentácea. A estrutura básica da armadilha é muito simples. As folhas se enrolam para formar um funil que gradativamente se estende da base para cima para formar uma estrutura com aparência de sino. Como as bromélias, a Nepentácea fica cheia de água da chuva na qual a presa é capturada. Mas primeiro a Nepentácea precisa seduzir suas vítimas. A armadilha consiste em 4 partes. A primeira é conhecida como colher. Essa área é coberta com néctar com um odor muito forte que atrai as vítimas. A segunda zona é a área de sino acima da linha d'água. Esta parte também é dotada com glândulas de néctar e tem uma espessa cobertura de pelinhos que apontam para baixo. Aproximando, podemos ver que esses pelinhos evitam que o inseto consiga subir. Abaixo dessa, há uma terceira e macia zona, que oferece poucas chances de equilíbrio, mesmo para essa vespa, que tem pequenas pinças nas patas. Finalmente, uma série de pelinhos pontudos e afiados, apontando para baixo, evitam que a vítima escape. Então, a vespa perde a adesão e cai na água abaixo dela. Depois da morte, a digestão começa e continua até todas as partes da criatura se dissolverem completamente. À medida que a Nepentácea vai ficando mais cheia, os corpos mortos se tornam compactados pelo peso dos que estão por cima. A Nepentácea pode ser capaz de pegar milhares de insetos durante sua vida. Em outras palavras, esta é a planta que possui algo mais próximo do que seria um estômago.
Inacreditavelmente, alguns insetos evoluíram para viver dentro da nepentácea. Alguns mosquitos só conseguem se reproduzir aqui. As larvas se alimentam dos corpos em decomposição presos na nepentácea. Os produtos expelidos pelas larvas podem até fornecer nutrientes para as próprias plantas. E quando o adulto emerge, eles de alguma maneira conseguem escapar através de um mini campo de armadilhas de pelos, colas e ceras usadas para prender as criaturas com menos sorte. Algumas até roubam alimento da isca das plantas no caminho da saída. Cerácea garante uma refeição, mas há uma espécie ligada intimamente a ela e que age quase como um animal na hora de capturar sua vítima. Essa talvez seja a planta carnívora mais famosa de todas. Conheça a Dionaea muscipula, a primeira planta a ser considerada feita para matar. Os animais são seduzidos para pousar nas folhas dessa planta por causa do néctar. Mas a verdadeira intenção é a ativação do mecanismo de uma armadilha mortal da planta. Presa em uma jaula, a vítima raramente escapa viva. A chave para o modo como a armadilha da Dionaea muscipula funciona pode ser vista na superfície da própria armadilha. Os dois lóbulos que formam uma armadilha estão ligados a uma articulação ou a uma espinha. A superfície de cima de cada lóbulo tem a forma de um prato e junto com as bordas de fora existem de 15 a 20 dentes duros e pontiagudos com a aparência de garfos que se encaixam quando a armadilha é ativada. Abaixo estão fileiras de glândulas que secretam néctar usado para atrair a vítima. Em uma área central do lóbulo de cada folha, há entre 3 e 5 pelos reatores que ativam a armadilha. A superfície interna da armadilha fica avermelhada quando ela é exposta à luz solar, o que pode destacar sua presença e tornar o néctar ainda mais atraente para os insetos. Se uma vítima se esfregar contra um único pelo reator, a armadilha não é ativada. A vítima tem que tocar em 2 pelos separados ou em um pelo 2 vezes, em um período de 20 a 30 segundos, para que a armadilha seja ativada. É um sistema que resguarda a planta contra um falso alarme e evita que a armadilha seja disparada sem necessidade. A chuva também não ativa a armadilha. Mas Seixo sim, porém ela logo abrirá outra vez. Quando os pelos são tocados, supõe-se que seja gerado um sinal elétrico. Isso pode ser o mais perto que qualquer planta tenha conseguido chegar de um impulso nervoso, que é a mais animal das reações. O sinal estimula uma mudança em diferentes partes da folha e ela se dobra. Em plena luz do sol, esta reação pode acontecer muito depressa, levando somente 1/30 de segundo. No final desse primeiro estágio de captura, os dentes da armadilha ainda permanecem ligeiramente entreabertos. Portanto, ao mesmo tempo que eles formam uma jaula que evita a fuga de insetos maiores, criaturas menores podem circular livremente. Isso acontece em benefício da planta. Como cada armadilha só pode ser usada 3 vezes durante a vida de cada folha, é vantajoso para a planta esperar que uma vítima maior seja pega antes que ela comece a digestão. A armadilha permanece fechada sem estar muito apertada por cerca de 30 minutos. Mas, se a presa for grande o suficiente, a armadilha se aperta firmemente ao redor do corpo da vítima, esmagando-a durante o processo. Agora a armadilha será selada bem apertada e a digestão pode começar. Quase que toda a superfície superior da armadilha é dotada de glândulas microscópicas. Essas glândulas digestivas, além de absorver os nutrientes que foram liberados, agora secretam ácidos e enzimas. Quando a digestão acaba, a armadilha se abre novamente. Tudo o que resta da refeição são as asas e o esqueleto.
Imagine isso, uma planta com um sistema nervoso que pode pegar e matar animais por trás das barras de uma jaula da morte. Alguns dos predadores mais mortais da natureza são os que levantam menos suspeita. Nosso belo planeta abriga muitas criaturas com más intenções. Até mesmo as flores mais inocentes podem esconder armadilhas mortais. Portanto, é melhor você tomar cuidado. Nosso mundo é um lugar onde até as plantas podem ser feitas para matar.